Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício iniciando mais um vídeo, tá? Esse é um vídeo mais como dica, tá? Para que vocês possam trabalhar com o dispositivo de texto 2, tá? Nesse dispositivo de texto 2, o nome já está dizendo, vocês vão trabalhar com textos, tá? Vocês vão ter a necessidade de trabalhar com digitação de textos, então vocês vão montar um arquivo, tá? Neste arquivo vocês vão ter que digitar um pequeno texto, montá-lo dependendo do tema que foi solicitado a vocês, tá? No caso aqui eu estou numa disciplina de numeração e arquivamento de pontuais em meio digital, tá? Ela tem um tema, tá? Você vai ver que ela tem um tema. Você pode perceber que ela tem uma orientação a partir do texto, da leitura do texto 2 e do vídeo aula 2, responda a questão. Então, você vai seguir a pergunta e vai fazer esse trabalho de montagem do documento. Sempre lembrando que trabalho feito com suas próprias palavras, né? Que evitar copiar, certo? Não serão avaliados aqueles que forem copiados, tá? Então, muita atenção nessa hora. Mas o mais importante para nós é essa formatação. Você vai digitar esse texto em Word ou outro programa, tá? Não no caso que você pode estar trabalhando. Tá? Também você tem aí do Google Documentos, que você também pode trabalhar com esse tipo de textos, tá? Depois eu vou estar demonstrando para vocês. Ou quem tiver LibreOffice, né, pode trabalhar ali com documentos de Linux, tudo bem? Tá? O que você sempre vai ter que seguir são as orientações, os mínimos de 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, não importa o que vai ser solicitado para vocês, tá? Mas sempre vai ter que ficar atento a essa formatação que será solicitada. Eu já tenho um texto montado, tá aqui no meu Word, tá? Esse texto, ele já vai, vocês vão, no meu caso, nas minhas disciplinas, você sempre vai encontrar, tá? Um documento com um tipo de logo já montada, tá? Com uma tabela, com a especificação do professor, com a especificação de que vocês vão colocar do aluno, com a disciplina, tá certo? Sempre vai ter essa variação aqui com vocês, tá? No meu caso, eu já tenho montado aqui um pequeno texto, tá? Eu tenho aqui um título, tá? Que já está sendo montado aqui. Vou aumentar um pouco o meu zoom aqui, fica mais fácil para vocês, para poder vocês perceberem, tá? Onde você vai ter aqui a necessidade de fazer uma formatação. Você vai ver que o texto está sem formatação, certo? Tá? Vocês vão escutar alguns barulhinhos, alguns cachorrinhos fazendo alguns gestos, né? Tá? Eu tenho aqui no meu caso a formatação já, as orientações, então como o texto já está pronto, ele pede para que você formate o texto com a fonte Calibre. Então eu vou voltar aqui no meu Word, tá? Ele pede para que a gente formate com Calibre, você vai perceber que ele já está em fonte Calibre. Se eu selecionar esse meu texto, eu vou vir aqui ó, na lateral esquerda, com a setinha apontada para a direita, clicou e vim com o botão esquerdo e arrastando, né? Com o mousezinho até cobrir todo o texto. Vai perceber que a fonte que já se encontra aqui é Calibre, tá? Que essa é uma fonte padrão já recomendada pelas normas da BNT, tá? Se você não encontrar Calibre, então você vai encontrar aqui, ó, no texto. Ela tá como fonte Abad, tá? Vai ver que a formatação é diferente. Então você vai voltar aqui em fonte e vai procurar Calibre, certo? Eu vou voltar aqui para minha tela, tá? O tamanho da fonte 12, espaçamento entre linhas 1,5. Repare que eu já tenho meu texto já selecionado. Para quem tem dúvidas, eu vou voltar aqui, ó, selecionar aqui com o botão esquerdo do mouse, clicou com o botão esquerdo e arrastou até o final do texto, certo? Tá? Eu vou encontrar aqui também o tamanho da fonte, do lado da fonte, e aí eu vou mudar. Ele está em 11, eu vou colocar 12. Tá? Você vai perceber lá também que ele tem o espaçamento entre linhas 1,5. Dentro do Word eu vou encontrar essa opção aqui do lado dos alinhamentos. Tá? Então, espaçamento entre linhas 1,5. Certo? Tá aqui, aumentou o tamanho do meu texto. Se eu descer um pouquinho a barra de rolagem, vocês vão perceber como o texto está espalhado. Vou até diminuir o zoom para poder ficar mais fácil vocês visualizarem também como é que fica essa distribuição. Se eu colocar aqui, ó, os espaçamentos entre linhas 1,5, ele fica mais apertado. Né? Vou aumentar um pouquinho o zoom para poder vocês repararem.
tá? Vamos colocar aqui agora novamente em 1,5. Se eu colocar em espaçamento 2.0, aumenta mais, né? Mas pela orientação é o 1.5, certo? Também está sendo solicitado para vocês, vamos retornar aqui na plataforma, o alinhamento justificado. Então, eu vou retornar aqui no meu Word, tá? E vou colocar aqui, ó, eu vou encontrar alinhamentos, tá? Aqui em parágrafos. Alinhamento à esquerda, que é o que já se encontra. Centralizado, que é o texto ao meio, ao centro. À direita, alinhamento à direita, que é o texto jogado para a direita. À esquerda, ele retorna para a esquerda. Pode perceber que ele não tem um alinhamento totalmente perfeito. Só que lá eu estou solicitando o alinhamento justificado. Se eu retornar no Word, eu estou encontrando aqui, ó, do lado, justificar. Ou se você quiser usar a tecla de atalho, para quem é bom de atalhos, Ctrl J. Clicou, você vai perceber que o texto fica alinhado em ambos os lados. Ah, professor, o título não fez referência ao título, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu não fiz referência nenhuma ao título. Quando não tem esse tipo de orientação, ou você pode manter o tamanho 12, certo? Ou você pode selecionar e aplicar centralizado, tá? Como orientação, no caso aqui, né? Ou negrito. Também um negrito, né? Para quê? Para que o negrito ele dê um destaque ao título, tá? Então pode ser que você não encontre a orientação aqui, você pode adicionar, tá? Fica mais fácil para vocês aí também. Tá? Dá um tchan, né? Como diz, né? Dá um tchan aí em cima desse texto para melhorar a estética do texto e tudo mais. Pode adicionar imagens, fique à vontade. Pode melhorar a estética do texto alinhando essas imagens aí também. Eu posso ainda aplicar um parágrafo ao texto. Tá? Então, se eu chegar aqui do lado, ó, selecionar novamente o texto sem o título, tá? Porque no caso eu estou priorizando aqui o meu texto, tá? Vou selecionar o texto, você está vendo que ele está todo bonitinho, tá? Eu posso encontrar uma opção aqui, ó, tá? Em parágrafos, né? Eu tenho aqui, ó, do lado, e eu vou encontrar uma setinha aqui apontada para a esquerda, aqui, ó, setinha, ó, tá? Eu posso vir nessa posição ou vir aqui em parágrafo, bem nessa setinha que tem aqui em parágrafo, e escolher a opção especial primeira linha. Então, essa opção primeira linha, ela permite que você adicione aqui um alinhamento, né, melhor ao seu documento. Então, ó, parágrafo, alinhei um parágrafo, certo? Tá? Então, eu tenho essa especificação. Tá? Na tabela você pode especificar o nome do professor, você vai especificar o seu nome no caso, e a disciplina que você está trabalhando e mais o curso. Tá? Você vai poder fazer essas modificações aí, certo? Então eu tenho essa estrutura montada no meu texto. Então perceba que aqui nas minhas orientações ele pede isso, ele pede para que a gente faça essas formatações aqui. Está pedindo para salvar o seu documento, salve em seu computador. Tá? Então, se você reparar, eu vou ter aqui a opção, né? Eu preciso salvar o meu documento. Se eu diminuir um pouquinho aqui, só para dar uma alinhada, tá? Você vai reparar aqui que o meu texto, né? Esse meu documento não está salvo, tá? Você vai ver aqui, perceber aqui que temos aqui, ó, documento 1, Word, ele não está salvo, tá? Para que eu possa salvar o meu documento, deixa eu dar uma alinhada aqui novamente, eu vou encontrar aqui a opção arquivo, tá? Então, aqui em arquivo, eu vou encontrar a opção salvar como, tá? Nessa opção do salvar como, eu posso vir procurar, tá? E determinar um local para o meu documento. Então, eu posso vir aqui em documentos, certo? E especificar o nome do meu texto. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar, vamos supor, dispositivo de texto 2, né? Nossa, tá, a digitação tá horrível, hein, esse professor. E pode colocar seu nome aí. Vou colocar meu Fabrício aqui, fica mais fácil, tá bom? E aí eu vou salvar, tá? Nesse caso, a partir do momento em que eu salvo o meu documento, como o meu documento ele tem um padrão interligado com o OneDrive, que é uma unidade de armazenamento em nuvem, tá? Você vai reparar aqui, deixa eu voltar novamente aqui, reduzir um pouquinho a tela, que está aqui, ó, documento de texto 2, Fabrício. Esse foi o nome do meu documento e está salvo, tá? Você vai reparar que ainda não terminou. Pede para que você procure exportar
montar esse arquivo em formato PDF, tá? Para que você possa montar esse arquivo em PDF, você vai novamente em Arquivo, tá? E vai encontrar a opção Exportar. Então, quando eu clico em Exportar, eu vou ter aqui, ó, Criar PDF. Quando eu clico em Criar PDF, vai aparecer essa orientação, tá? Para salvar no mesmo local desse aqui, ó. Então, eu tenho aqui dispositivo de texto 2 PDF. Então, quando eu clico em Publicar, você vai salvar em documentos também, tá bom? Clique em Publicar, você vai estar salvando esse documento, certo? Então, à medida que eu vou montando, trabalhando todo o documento, eu já tenho a especificação, tá? No meu caso aqui está abrindo em outra janela, porque vai estar abrindo o PDF, né, no caso, tá? Eu vou fechar ele aqui, tá? Eu só vou retornar aqui a pasta rapidinho, para que vocês possam reparar, tá? Eu tenho aqui documentos e vou encontrar aqui o meu dispositivo de texto 2, está aqui, ó, dispositivo de texto 2, se eu der 2 cliques, eu vou abrir em um PDF, tá? O meu arquivo sendo montadinho aqui, ó. Tá aí o meu arquivo em PDF, tudo bem? Tá? Esse é um exemplo que você tem já montado. O que acontece? Vocês vão supor, você não tem o Microsoft Word montado instalado na sua máquina, tá? Você pode usar o Google Documentos ou o LibreOffice, né? Para poder trabalhar também. Ou, se você quiser, no caso, usar o Google Documentos, que eu também indico ele, tá? Para que vocês possam utilizar, você vai acessar o seu e-mail, ele não precisa ser instalado, tá? Você vai acessar o seu e-mail de trabalho, tá? No meu caso aqui, eu já tenho o meu e-mail aqui já conectado. Você vai procurar aqui do seu lado direito, esses 4 quadradinhos aqui, esses 6, 9 quadradinhos, né? Você conta bem, hein? Eu clico aqui, você vai encontrar aqui as opções de trabalho, tá? Sempre observando o lado direito da tela, tá? E você vai encontrar aqui, no caso, documentos. Então, clicou em documentos, ele vai carregar para vocês uma tela já com o Google Documentos, tá? Lembrando que ele é online, você não precisa instalar, tá? Para quem está utilizando o celular, vai ser necessário, sim, fazer essa instalação, tá bom? E você vai encontrar aqui, ó, documento em branco. Quando eu clico em documento em branco, eu vou ter aqui o espaço para vir com a digitação do texto. Como eu já tenho montado aqui, ó, então só abrir aqui do meu lado já montado. Ah, professor, não tem aqui a caixinha, né? Ó, aquela mesma formatação que você tinha montado aqui. Não se preocupe, tá? Esse arquivo ele já vai estar montadinho ali para que você possa trabalhar também já na plataforma. Eu vou deixar esse arquivo salvo na plataforma para que você possa abrir, tá? Depois você pode abrir ele diretamente no seu Google Documentos, tá bom? Então aqui no caso, vamos supor, se você não tem montado o arquivo, tá? Então você pode vir buscar a tabela, tá? Selecionar essa tabelinha abrindo ela aqui, copiar, tá? Você pode clicar com o botão direito e pedir copiar e retornar na plataforma, tá? No caso aqui do Google Documentos, clicar um pouquinho antes, dar um Enter, para dar uma espaçada no texto e colar, tá? Colar essa tabelinha sendo montada aqui. Lógico que a formatação não será a mesma, tá? Você vai ter que fazer essa construção, esse alinhamento aí desse seu texto aí, para poder você ter essa condição de formatação, tudo bem? Ah, professor, faltou o alinhamento ali daquela borda do cabeçalho. Então, se você retornar aqui, der 2 cliques no cabeçalho, você vai encontrar a opção que permite copiar, ó. Então, se eu der 2 cliques aqui fora, você vê que eu não consigo clicar e selecionar. Tenho que dar 2 cliques no cabeçalho do Word, para que ele possa abrir esse espaço, selecionar, copiar, tá? Botão direito, copiar. Tem a manha de Ctrl C? Fique à vontade, tá? Falar em Google Documentos, novamente, tá? Preciso abrir, 2 cliques, novamente, ó, área do cabeçalho. Professor, Google Documentos é diferente do Word, então você vai ter que se adaptar com esses tipos de documentos. Vou vir novamente e vou colar, botão direito, colar, tá? E ele vai vir com a especificação do meu documento aqui sendo montado. Você vai reparar que esse espaço aqui, ele não tem as imagens, ele não traz totalmente as imagens aqui. Como alternativa para vocês, o que eu indico? Olha lá o que o professor vai fazer para vocês, tá bom? Tá? Olha só a dica que a gente vai ter.
tá? Vou vir aqui nesse espaço do Word, tá? Você pode, tá? No caso, montar um espaço. No caso da como alternativa, o que vocês vão fazer, tá? Você vai pegar aqui no seu Word, você vai estar aberto com o arquivo, certo? Você pode vir aqui, no caso deste arquivo aqui, tá? E fazer a seguinte opção. Você vai clicar com o botão direito na imagem, com o cabeçalho aberto, certo? Você vai clicar com o botão direito, você vai pedir copiar, vai até o programa, no caso do Google Documentos, e você vai colar essa imagem. Então você vai perceber que você vai ter a imagem aqui. Professor, não vai ter o mesmo alinhamento. Tudo bem, você vai poder pegar esse arquivo aqui e trabalhar dessa maneira aqui, tá? O botão direito copiar na outra imagem, retornar ao documento e colar, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu consigo fazer esses alinhamentos, essas concordâncias do texto, tá? Para fazer uma distribuição. Lógico que não pode não ficar a mesma coisa, tá? Do que o documento que você estava trabalhando inicialmente, mas você pode vir e fazer os alinhamentos. Perceba ó, que eu tenho aqui ó, a opção de selecionar e reduzir o tamanho. Olha como é que é a área de documentos que eu tenho aqui no meu Google Documentos. Eu posso reduzir o tamanho da fonte, certo? Um pouco, né? Não precisa ser muito, para que ele fique totalmente alinhado, tá? E depois, no caso, eu posso até trabalhar aqui um negrito. Lembrando que negrito aqui no meu caso do Google Documentos é o B. Quem quiser um itálico é o I e quem quiser um sublinhado é o U, tá bom? Vou voltar aqui o meu texto, 2 cliques fora. Vamos fazer a mesma formatação que a gente montou lá inicialmente, certo? Vou selecionar o texto total, selecionando todo o texto até o final, lembrando que vem aqui do lado esquerdo, tá? Você vai perceber que aqui não aparece aquela setinha, tá? Aqui é uma barrinha no caso. Vim aqui do lado, clico com o botão esquerdo e vim e selecionando até o fim, tudo bem? Montou? Beleza. Você vai pegar o que? A fonte qual era? Vamos voltar aqui no meu caso na plataforma, tá? Na minha plataforma aqui, vamos voltar. Cadê onde está a minha plataforma? Opa, tá aqui. Então eu tenho aqui a fonte calibre, tamanho da fonte 12. Então eu vou voltar ao Google Documentos, tá? Vamos colocar aqui ó, a fonte calibre, tá? Calibre. Vamos pegar e vamos selecionar ela aqui também. Vocês vão pessoal, vocês vão reparar que no caso, quando eu procurar aqui, ó, procurar a opção calibre, né, no caso, eu não vou estar encontrando, porque no caso, dentro do Google Documentos, tá, vocês vão ter fontes um pouco diferentes, tá? Então, o calibre não vai ter nessa opção, nessa versão, tá? Então, se eu vir aí em Robot e outros parecidos, eu vou encontrar aqui uma fonte mais ou menos parecida com aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui, no caso, o Roboto, né? Você também pode escolher aqui a opção do Arial, sem problema nenhum, tá? Nesse caso, quem for fazer aqui em Google Documentos, tá? Mas lembrando, tá? Que no caso, lá no Word você vai ter Calibre, tá? No Google Documentos você vai ter Arial. Se você, na sua versão, tiver já o calibre, perfeito. Caso não tenha, não tem problema, mas a gente dá a preferência ou a Arial ou o calibre aqui, no caso, tá bom? Tá? E aí você vai encontrar aqui o tamanho da fonte. Então eu vou selecionar o meu texto, seleciono o meu texto aqui, selecionei, tá? Deixa eu tirar esse telinha que está aparecendo aqui, tá? Vou colocar aqui o tamanho da minha fonte em 12, certo? Lembra que do aquele alinhamento, tá? No caso, o alinhamento justificado, você vai encontrar aqui no menu formatar. Ó. Então, menu formatar, tá? Eu vou encontrar aqui alinhamento justificado, certo? Vou também necessitar, por exemplo, no caso do meu título, né? Que eu falei que poderia ser diferente. Então, selecionar ele aqui, dar um destaque, colocar um B de um negrito, tá? E colocar alinhamento centralizado, ó. Formatar, alinhamento centralizar, certo? Já tem uma distribuição dele aqui. E aí, o que você pode também sentir diferente, tá?
com relação àquele alinhamento, no caso o especialzinho, né, que no caso do texto aqui, você vai reparar que ele tinha um espaço, né, inicial do texto. Então, se eu vier aqui novamente, selecionar o meu texto, seleciono o meu texto sem o título, tá? Você vai encontrar aqui a opção formatar, tá? Alinhar e recuar, opções de recuo. Nessa opções de recuo, você vai encontrar aqui, ó, especial primeira linha, tudo bem? E aqui eu vou vir completar com um ponto, lembrando que aqui é ponto, não é vírgula, 5, certo? Peço aplicar, tá? E aí eu vou ter o meu espaço. Seu texto está pronto, você vai vir e salvar. Aqui a forma de salvamento é diferente, tá? Você está vendo a opção documento sem título? Tá? Você vai vir aqui na parte superior, tá? Você vai vir aqui e vai apagar o título e vai colocar aqui, no caso, tá? O nome, né? No caso é dispositivo de texto 2, e aí vou colocar o meu nome, Fabrício, certo? Tá? No caso, a partir do momento que você der um Enter, você já vai ter o documento. Então, o documento já está pronto. Ele está salvo na sua nuvem, tá? Ele está lá salvo lá na sua nuvem. Então, se você acessar aqui no seu e-mail, tá? Você vai encontrar aqui, tá? Do seu lado esquerdo, direito novamente, você vai ter a opção Google Drive, tá? Para quem tem o Drive, também tem essa opção, tá? Onde você vai poder localizar o seu texto, tá? Então, eu estou aqui, ó, no meu caso, já sugerido o dispositivo de texto 2, tá? Eu posso também, no caso, aqui retornando o meu texto, vir em arquivo, fazer download. Só que aí eu tenho aqui, ó, formato documento do Word, e aí pode salvar no computador. Só que lembra que a gente tem a opção, tinha também a necessidade de colocar o nosso arquivo em PDF? Aqui, ó, você já tem a opção de colocar e salvar diretamente em PDF. Então, eu posso vir aqui em documento, PDF, tá? E vou somente necessitar fazer a opção de salvar o meu documento. Ó. Aqui é uma opção de download, lembrando que eu estou baixando o arquivo. Vou vir em salvar como, tá? E vou procurar a pasta, no caso, documentos. Vim em documentos, salvar. No meu caso, eu ainda tenho o outro texto, né? O PDF. Então, eu vou colocar um V2, só para diferenciar aqui, tá? Vou salvar aqui. Então, quando eu retornar lá na minha pasta, eu vou ter aqui, no caso, o dispositivo de texto feito em Word, o outro dispositivo de texto que foi o PDF do Word, e mais um que é o dispositivo de texto 2, salvo do Google Documentos. Tudo bem? Tá? Então, vou retornando aqui, né, a minha pastinha. Então, você pode preparar esse documento tanto em Word, tá? Quanto você pode preparar esse documento aqui pelo Google Documentos. Certo? Tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Até a próxima.